Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, o que dizíamos então no bloco anterior, isso tem a ver com aquilo que Joana de Ângeles nos informa, né? Que é possível a dissociação, né? Que não é possível a dissociação. Não é possível. Não seria possível dissociar a mente do espírito, nem a mente do perispírito, nem esse do seu corpo físico. Até porque o próprio espírito Joana de Ângeles narra que a mente é uma emanação do espírito. Hoje eu prefiro dizer emanação, que é uma projeção mas não sai do espírito. E ao mesmo tempo, o perispírito é uma exteriorização da mente na visão de Emmanuel. E o corpo físico é uma materialização do perispírito, segundo André Luiz. Embora ambos interajam com outras realidades e as assimilam, a mente atraindo a matéria mental ou o fluido universal e trazendo elementos de fora, e às vezes se projetando para fora, mas não desintegrando no sentido de parte dela ir e não voltar, e ao mesmo tempo, elementos do universo perispiritual interagindo com incontáveis realidades, assimilando-os, embora ele possa ir para outras frequências, estimular outros seres, mas ele não dissocia, e ao mesmo tempo o corpo biológico fazendo a mesma coisa, assimilando elementos de incontáveis realidades, mas ele mesmo não vai exteriorizar de si no sentido de dissociar a sua estrutura para atender outras realidades. Até porque os elementos são inesgotáveis no cosmos que precisam ser assimilados, promovidos para que haja expansão. Mas o que nós vemos de nossa realidade, da consciência em especial, que ela não dissocia, o espírito não desintegra, ele não desagrega a sua estrutura essencial. Embora ele interaja com incontáveis realidades. Então eu posso enviar as minhas virtudes para auxiliar-te, para estimular o seu universo. Mas as virtudes, na realidade, sou eu. Então, ela vai, mas ela volta, ou elas vão e voltam para o meu cenário. Por isso que não tem como dissociar uma coisa da outra, até porque a consciência está presente na mente, no perispírito e no corpo físico, como o universo está permeado pela consciência cósmica, por meio da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Por isso que o espírito, tendo essa onipotência em relação às suas criações, essa onisciência e onipresença, não tem como dissociar, até porque você leu com Emmanuel, que o corpo físico é uma representação da entidade ou do ser espiritual. E nós fechamos o segundo bloco falando sobre as células, né? E aí, elas atendem ou não o comando do espírito? Vai depender de como nós estamos tratando essas mocinhas. Porque se nós estamos harmoniosamente conduzindo-as para seu processo de evolução e promoção, elas vão nos atender sempre. Agora, se eu começar a bombardeá-las com pensamentos negativos, onde elas vão sofrer esta carga vibracional que, segundo Emmanuel, é uma emoção violenta, é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina, então desfacelando, às vezes, incontáveis realidades físicas. Então, se eu maltrato esses elementos, tanto as células orgânicas como perispirituais, eu vou convidando-as a retirar do meu contexto, porque são elementos que foram assimilados para servir-me. E agora eu estou expulsando-as pelo meu modo de agir. Por isso, quanto mais amplo o conhecimento, quanto mais detalhado a lucidez em relação a essas realidades, nós vamos transformá-las em partes integrantes da nossa consciência e não perder a oportunidade e, através do processo de enfermidades diversas, ficar sem esse patrimônio sagrado. Um pouco mais adiante, na página 206 do livro O Despertar da Consciência, tem um trecho que diz assim: embora formando uma só unidade, espírito, perispírito e corpo físico, não significa que estejam concordes relativamente às suas ações, principalmente quando não visam o crescimento do conjunto. Exatamente, porque Gabriel Delane, na obra A Alma Imortal, ele, por suas pesquisas, por suas experimentações práticas, ele percebe que o corpo físico é uma entidade com vontade própria. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, e mais tarde, mais claramente,
ou melhor, anteriormente já havia pesquisado na obra No Mundo Maior, dizendo que as células são seres quase livres, elas têm vontade própria. Então, o corpo, como a síntese de todas as consciências orgânicas, ele tem uma certa autonomia, assim como o universo perispiritual também. Então, quando eu ajo em harmonia com as leis, visando a promoção desse multiverso, todos eles me obedecem e nós vamos nos unificando, porque as unidades conscienciais orgânicas tendem-se a avançar para o universo perispiritual, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, ou se transformar no. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até o estado de espírito puro, ou seja, ele vai transformar ou ser agregado nesse espírito. Agora, quando nós violamos os direitos e a liberdade e cerceamos a manifestação desses cenários, tanto biológico quanto perispirituais, aí eles começam a nos tirar do comando. Porque quando o corpo se rebela quanto com a nossa conduta, ele vai dificultando a execução dos pensamentos, a metabolização das ideias, ele coloca-nos para fora do cenário. É o processo de Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral, os AVCs, qualquer tipo de enfermidade. Essas mais drásticas, como se dessemos um choque, chamando-nos a atenção. Você está passando dos limites. Você está comendo demais, você está trabalhando demais, você está fazendo algo que não conseguimos atendê-lo. Então vamos fazer um processo onde o trabalho é essencial, mas o repouso também, e assim como o lazer. Agora eu posso ter um lazer prazeroso, porque trabalhar para o Cristo é lazer. Então eu posso trabalhar e não sentir que eu estou sendo lesado nesse sentido. Porque quando eu faço, ou quando eu amo o que faço, segundo alguns pesquisadores, na realidade nem estamos trabalhando, porque nós estamos fazendo por amor. E funciona mais como um lazer e às vezes como até repouso, quando nós estamos fazendo algo prazerosamente ou conscientemente dessa forma. E trabalhar para o Cristo, eu acredito que seja trabalhar para nós também, né? Fazer tudo o que fizermos a Ele, estamos fazendo a nós ou vice-versa. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, quando fazemos algo consciente, é um trabalho para o Cristo. Você como repórter, ou qualquer um outro, qualquer coisa que se faça visando o bem do conjunto, é o trabalho para o Cristo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Nesse trecho que eu acabei de ler, nós percebemos que existe, né, que há uma condição para o crescimento e também a concordância entre as camadas, né? Exatamente. Porque quando você faz um convite harmonioso, como nos ensina Joana de Ângeles, num diálogo terno e amoroso, envolver em vibrações de amor as imperfeições morais, convidando a tristeza para que ela se transforme, para que ela se promova, né, tornando-se alegria. A enfermidade para transformar-se em saúde. Ou qualquer manifestação menos feliz para transformar na virtude oposta. Então, quanto mais amor tivermos, e a paciência, como nos ensina o Espírito Emmanuel, de amparar, de acolher, de esperar e de repetir aquele pensamento, aquele ato de amor, aquela ternura, aquela compaixão, o acolhimento e essa orientação. Vai se transformando em automatismo. É como aprender a dirigir um carro. No início a gente fica assustado com tanta coisa que temos que fazer ao mesmo tempo. Ou como aprender a tocar um piano, por exemplo, e cantar ao mesmo tempo. Que são vários movimentos. Mas daqui a pouco todo mundo faz a sua função no automatismo, ou seja, cada um já assimilou a experiência e está executando, eu não preciso interferir diretamente, porque são fiéis a mim e não me deixam na mão. Mas se eu desconsiderá-los, maltratá-los, e não dar a eles o que eles necessitam para a sua sobrevivência, dar a proteína que o corpo necessita, o alimento adequado, o repouso adequado, o lazer adequado, ele vai ficando contra a minha pessoa. Até porque quando assim agimos, é como se não estivéssemos no local que nós escolhemos estar. Como se fôssemos um elemento estranho, porque não sentimos-nos na nossa casa. Porque é um desconforto imenso. Isso em relação ao corpo. Nem estou falando em relação à nossa casa,
Porque às vezes desprezamos os móveis, reclamamos de tudo, e aí nos sentimos também um objeto estranho naquele meio. Sebastião, na página seguinte, na 207, tem um trecho que diz assim: o perispírito sempre age visando a organização e a manutenção do universo biológico. Todavia, para que tenha êxito em sua tarefa, é necessário que se divida em quantas partes forem as constituintes do universo orgânico, da mesma forma que ele orienta e tem a supremacia sobre o corpo físico, subordina-se ao ser espiritual e é orientado por ele por meio da entidade mental. Como é que é feita essa divisão? Isso aí dá umas, vamos falar assim, Uma umas nova 30 série? séries mais ou menos, né, só para desmembrar isso aí. Mas uma nova série em cima desse parágrafo seria excelente, que é o que nós vamos fazer no futuro. Então, essa divisão, por responsabilidade, experiência e o que cada um já sabe fazer. Nós já estamos finalizando esse bloco, nós vamos detalhar isso ou explicar melhor no próximo bloco. Então, o perispírito, se eu não complicar a sua atuação, porque ele obedece leis de harmonia, ele vai agir sempre em benefício do corpo, desejando promover o corpo, até porque se ele não fizer isso, ele não cresce para o universo mental. Mas quando esses softwares instalados indevidamente, o pensamento em desarmonia, a emoção desgovernada, a palavra em desalinho, pode desorganizá-lo e perturbá-lo de tal forma que ele acaba perturbando o corpo, porque ele vai refletir esse contexto no campo biológico. Tá bom, então você aguarda só um minutinho, a gente vai tomar um café quentinho na nossa caneca e voltamos daqui a pouquinho.